Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Stories. Eu me chamo Juliano Silva e hoje a gente vai embarcar numa viagem no tempo para revisitar aqueles filmes que marcaram a nossa infância, seja na sessão da tarde, em um DVD riscado, de tanto assistir, ou naquela memória meio esquecida. Como o cinema impacta na infância e como nos ajudou a construir nossas lembranças, nossos medos e até o jeito que a gente vê o mundo. E ao meu lado, para trazer comentários, memórias duvidosas e filmes que só ela lembra, está ela, Júlia Bart. E aí, pessoal? Confesso que esse tema me pegou muito porque, assim como toda criança, eu fui criada assistindo filmes, animações, filmes para adultos que eu não deveria estar assistindo. Então é um tema que eu gosto bastante e tô bem animada pra falar. Principalmente muitos filmes de terror, né? Porque, a gente é irmão, a gente teve muito esse contato, na infância, de assistir filmes juntos e ver vários tipos de filmes diferentes também. Como boas crianças, a gente não tinha muita supervisão do que a gente estava assistindo, né? Então acaba que a gente realmente assistiu muito filme de terror e muito filme adulto, que eu não sei se era bem naquela época que a gente devia ter assistido, mas eu acho que não é ruim, sabe? Eu acho que isso também acaba formando o nosso caráter e a gente acaba adquirindo mais experiências, assim, em relação ao cinema, né? E se apaixonando pelo cinema também. E, também já convidar pra quem quiser aí listar os seus filmes da infância mais memoráveis, né? Aonde vocês estiverem ouvindo, que também vai ser interessante a gente, ter esse contato com o público, né? Então, é isso. Vamos para o recado. Antes de começar o episódio, fica aqui um convite rápido. Que tal apoiar o Stories? A partir de R$5 por mês, você pode contribuir com o podcast através da plataforma Apoie-se. Para quem ainda não conhece, o Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde vocês podem ajudar criadores de conteúdo. No nosso caso, o apoio de vocês ajuda diretamente a manter o podcast funcionando. Hoje temos 3 planos disponíveis, a partir de R$5, R$10 ou R$20 por mês. Cada um deles nos ajuda a alcançar algumas metas importantes, como criar o site do Stories e melhorar a edição do podcast, o que significa muito mais episódios melhores por aqui. E claro, quem apoia também recebe algumas recompensas. Dependendo do plano, o nome do apoiador pode aparecer nos episódios, tem acesso a um grupo no Telegram para conversar com a gente e com outros ouvintes, além de conteúdos extras. Então fica o convite. Se você gosta do Stories e quer ajudar a gente a continuar, dá uma olhada no Apoie-se. O link tá na descrição desse episódio e também nas nossas redes sociais. E se agora tu não puder apoiar, tudo bem. Compartilha o episódio, já ajuda muito. Mas se puder contribuir, a gente agradece demais. Matilda! Eu sabia. Só achei que gostaria de saber que não é uma cobra, é um tritão. O que foi que disse? Tritão, Dona Trunchbull. Fique de pé! Você agiu sozinha? Ou teve cúmplices? Eu não fiz isso. Você não gostou do sufoco, gostou? Pensou em se vingar, não foi? Pois você vai me pagar, mocinha. Pelo que, Dona Trunchbull? Por esse tritão, sua mijona! Mas eu já disse que não fiz isso. Mesmo se não foi, eu vou punir você. Porque eu sou grande e você é pequena. Eu estou certa e você errada. E não há nada que possa fazer. A infância é um dos momentos mais intensos de formação da nossa sensibilidade. É nesse período que a gente começa a organizar emoções, reconhecer medo, construir referências de certo e errado e também imaginar possibilidades de mundo. E nesse processo, os filmes ocupam um lugar especial porque combinam imagem, som, narrativa de jeito que marca profundamente a memória. Diferente de outras experiências, o cinema, na infância, ele não é só um entretenimento passageiro, ele atua diretamente na forma como a criança percebe a realidade e elabora sentimentos. Então, personagens viram espelhos, histórias viram aprendizados, e certas cenas específicas acabam ficando gravadas por anos, às vezes pela emoção, pelo impacto, e até pelo medo, como a gente falou, de ver muitos filmes de terror. Então, os filmes eles ajudam a dar forma a coisas que as crianças ainda não conseguem nomear completamente. Eu acho que quando a gente revisita um filme que a gente assistiu também na infância, é como também a gente abrisse uma cápsula do tempo
Porque na infância a gente tem todo esse significado de assistir algo e se maravilhar com aquele filme, com aquela cena, com aqueles personagens. E aí depois, né, tem uma sensação muito forte quando a gente revisita esses filmes de aconchego, porque aquele filme, ele pode trazer várias memórias de quem que a gente era, de como a gente assistiu pela primeira vez. Então, às vezes eu fico pensando, assim, lembrando de filmes que eu assistia quando eu era criança. Aí eu lembro nitidamente da TV ligada, daquela rotina que a gente tinha de assistir, tipo, voltando da escola, ou de noite, depois de jantar, sabe? Das pessoas que estavam ali junto. Então, eu acho que o cinema, ele tem esse poder meio mágico, né? De armazenar as nossas emoções dentro das imagens. Então, quando a gente tá revendo ali um filme antigo que fez parte da nossa infância, acaba sendo também uma revisitação à nossa versão mais nova. E realmente tem um afeto, tem um sentimento de nostalgia, afeto, de memória que é muito bom, que é muito prazeroso. Sim, é bem isso mesmo, porque eu acho que tem uma dimensão afetiva, né, ligado a esse ato de assistir filmes, né? Então, como tu falou, né, os filmes da infância, eles nunca são lembrados isoladamente. Então, eles vêm muito acompanhados de contexto, principalmente quando a gente reassiste um filme, né? Então, a gente vai lembrar, sei lá, da casa, da família, da rotina, o momento do dia também que a gente tava, como tu comentou. Então, assistir ao mesmo filme várias vezes, decorar falas, se apegar a personagens, é algo que acontece muito na infância, quando a gente tá conhecendo o cinema, enfim, tendo esse contato, assim. E isso acaba ajudando a construir uma relação íntima com essas histórias, né? Então, transformando o cinema também em um espaço de conforto e identificação. E sobre isso, não é só eu que estou falando, eu vou deixar aí como referência um artigo chamado As Funções dos Filmes Infantis como meio de aprendizagem na educação das crianças. Então, eu vou deixar aí na descrição, né, o link para quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema, porque esse artigo ele desenvolve um pouco sobre isso, desse impacto do cinema, né, na infância. E, né, com o tempo, esses filmes eles deixam de ser apenas histórias. Então, eles passam a funcionar como marcadores de memória, né, como a Vulha comentou. Então, revisitar um filme na infância é muitas vezes revisitar a si mesmo, perceber o que mudou, o que permaneceu e como aquela experiência ainda ressoa no presente, né. Então, pra mim também, eu adoro revisitar um filme assim, que eu vi na infância ou que eu lembro ou não lembro, porque é sempre voltar, né, como tu falou, para um momento específico, alguma memória de algum familiar, ou sei lá, da idade que eu tinha, daquele contexto, assim, eu acho que aí vem os medos que eu tinha, sabe, vem os anseios, sabe, a animação de ver um filme, então eu acho que revisitar filmes que marcaram a gente na infância é também uma parte bem importante, assim, né, de assistir cinema hoje em dia, né. Tem um ponto muito importante que quando a gente está revisitando essas obras, também tem um certo ponto que eu gosto de lembrar, que é a regra dos 10 anos, né? Porque a gente fica pensando, poxa, será que esse filme era só bom quando a gente era criança, adolescente? Ou ele ainda continua valendo, ele ainda continua sendo um filme bom? Então, quando eu falo da regra dos 10 anos, eu não sei se todo mundo sabe, se o ouvinte sabe, mas é aquela ideia de que alguns filmes, eles envelhecem demais depois de uma década. Seja ali pela tecnologia, pelos efeitos, pelo ritmo, ou até pelos valores sociais mesmo, né? Uma piada que ficou ultrapassada e acabou mudando com o tempo. Então, tem obras que a gente lembra, né, que são incríveis, mas quando a gente vai revisitar, percebe ali que esses diálogos, eles são mais estranhos, né? Que as piadas podem ser um pouco mais problemáticas. E isso é meio doloroso, porque às vezes quando a gente tem muito forte a questão da nostalgia, a gente cria uma versão idealizada do filme. Então, eu acho que a gente sempre tem que revisitar as obras, mas também olhar com um olhar mais maduro, sabe? Com um olhar de tipo assim, será que isso aqui realmente ainda é tão bom quanto eu achava? Ou já passou o tempo e eu ainda meio que respeito a sua obra, mas não é mais pra mim. Não sei se tu tem esse rolê assim, mas eu tenho muita regra dos 10 anos quando eu vou assistir algum filme. Eu acho que essa regra ela acaba entrando em vários elementos, né? Porque a gente pode ver um filme muito antigo e, sei lá, não gostar por causa da história, por causa da narrativa, ou às vezes até por uma questão de efeitos visuais que envelheceu mal, ou até uma questão moral, né? Porque, enfim, se a gente for pensar filmes do início dos anos 90 e 2000, né? Era um outro contexto social, né? Então, tinha coisas que eram normalizadas a serem ditas naquela época que hoje
enfim, pelo desenvolvimento da sociedade, por certos entendimentos, por certos debates que foram avançando, acabaram envelhecendo mal, né? Então eu acho que é possível perceber bastante isso, assim. Acho que, sei lá, tu vai pegar um Matrix, assim, sei lá, ainda acho que os efeitos visuais de Matrix são muito bons, mas tem coisas que tu vai sentir que envelheceu, sabe? Sei lá, também lembro de efeitos visuais de Senhor dos Anéis. São muito bons, mas tem cenas que tu vê assim, bah, naquela época fez sentido, sabe? Mas talvez hoje acaba envelhecendo um pouco mal também, sabe? Eu acho que é bem normal quando a gente tem esse tipo de atualização, né? Mas eu acho que o que pega mais pra mim nem é a questão dos efeitos visuais, porque os efeitos visuais eu consigo até que entender quando o filme, ele... Na minha época, sei lá, que eu assisti, eu achava ele muito incrível visualmente. Hoje em dia, meio que envelheceu mal. Isso eu até consigo entender, sabe? Mas eu acho que a questão das piadas é o que pega mais pra mim. Até recentemente eu reassisti o Todo Mundo em Pânico, né? Que é sitcom e tudo mais do... Sitcom, na verdade, não, né? Que é uma sátira que reúne vários filmes de terror. E aí eu fiquei assim, gente, essas piadas, tipo, não funcionam mais. Elas não funcionam mais. Sim, sim. Nossa, e eu lembrei também de um filme que eu assisti recente, que na real que não foi um filme que eu vi na infância, mas que eu tava pensando, que eu vi Closer, né, esses dias, que é um filme de 2004, que tem, não sei se você já assistiu, mas é uma história de dois casais que vão se traindo e se relacionando, enfim. Então tem toda essa questão, uma história meio de mentira, de paixão. Eu tava, né, pesquisando depois que eu assisti o filme, assim, e aí vendo como tu falou, nessa questão dos 10 anos, enfim, como o filme envelhece, de que há muitas críticas, né, como envelheceu, sei lá, as posições, as falas, as ações dos homens no filme, e que, de alguma forma, naquele período era meio que naturalizado, sabe? Era algo que era comum. Então, tipo, o filme ele tem essa questão de trazer, né, uma história meio de romance com um drama. Aí, depois que eu fui ler algumas coisas, eu fiquei olhando com os olhares de hoje e fiquei pensando, nossa, realmente, talvez algumas cenas desse filme, algumas ações, sei lá, algumas partes na narrativa, talvez hoje seriam muito mais problematizadas, sabe? Eu acho que é bem comum, assim. Outro filme, por exemplo, que eu assisti na infância, né? Partindo do tema, assim. Que hoje em dia eu percebo o quanto é errado. Eu até já conversei com algumas amigas sobre isso, que é filmes de romance. E aí eu vou citar dois que eu amo de paixão. Que é O Amor é Cego e Como Se Fosse a Primeira Vez. Porque tem várias piadas e dinâmicas que hoje parecem problemáticas e até meio cruéis, se a gente for pensar. Por exemplo, O Amor é Cego, que fala sobre... o cara se apaixona pela mulher só porque ela tá magra, porque acontece um rolê lá. Não lembro muito bem do filme, mas eu lembro que o Jack Black, ele é meio que... Ele começa a ver a namorada dele lá de uma forma magra, só que ela é gorda na vida real. Na vida real ali no acontecimento do filme, né? E aí, cara, isso assim, naquela época, tipo, ninguém problematizava isso, sabe? E hoje em dia, muito errado. A mesma coisa é Como Se Fosse a Primeira Vez, que é do Adam Sandler e da Drew Barrymore, que eu adoro os filmes dos dois, adoro o Adam Sandler. Esse filme é um filme de romance que fala sobre uma mulher que perde a memória. E aí, ela perde a memória todo dia e o cara reconquista ela todo dia. Só que, tipo assim... Ela fica grávida no final do filme e ela não sabe, daí vai acontecendo um monte de coisa e ele sempre tem que reconquistar ela, e aí ele mente pra ela, e assim, é como se... Imagina se a pessoa que tu gosta perdesse a memória de todas as merdas que tu fez, sabe? Basicamente isso, sabe? Então... É um pouco desconfortável quando a gente olha com os olhos de hoje em dia, porque isso não é muito cabível. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante revistar essas obras, porque elas também mostram muito sobre a mentalidade da época em que foram feitas, sabe? Então, eu acho que é mais por esse sentido também que eu acho legal quando a gente tá revisitando os filmes. Acho que é bem isso que tu disse, né? Porque como a gente tenta sempre trazer aqui, né? Quando a gente fala de um contexto histórico, o filme também parte muito disso, né? Um filme de um ano específico, de um período específico, ele vai representar um entendimento, né? Sei lá, de debates, sei lá, sociais. Cara, esse filme que tu citou, o Como Se Fosse Pela Primeira Vez, acho que tenho uma memória bem afetiva com ele, porque ele dá muito na televisão também, e eu acho que eu nunca assisti ele atualmente, sabe? Tipo, depois de adulto, assim, acho que eu nunca assisti. E realmente, mas eu já tive contato com esse debate de o quão ele pode ser problematizado, sabe? Por essa questão dessa narrativa que ele tem. E também, se antes assistir filme, né,
na infância acabava sendo muito um evento, talvez pela questão de, sei lá, aparecer na TV do nada, num horário fixo, ou até ir no cinema, assim, ou até essa questão que a gente vai comentar também de repetir muitos filmes, sei lá, nos programas de televisão que a gente assistia. A relação, né, das crianças com o cinema era diferente, né? E já hoje em dia, a gente pode perceber, né, que com a questão do streaming, do celular, né, do autoplay, meio que hoje em dia essa relação ela mudou um pouco também, né? Acho que ela acabou ficando um pouco mais individualizada e também o excesso entra junto, né? Porque a gente pode falar, né, das questões positivas de assistir filme na infância, mas também é parte de tu ter um certo controle dos pais, do que a criança vai assistir, né? Então ter essa curadoria, né? Pra também instigar a criança a assistir filme, enfim. E hoje é mais difícil isso, né? Porque com o celular na mão, não tem como ter um controle efetivo, às vezes, sobre essa questão, né? Plataformas de streaming, né? Elas transformam hoje em dia o audiovisual nesse fluxo contínuo, porque tá disponível a qualquer momento, em qualquer tela, basicamente. Então, essa mudança, ela pode parecer prática, ela pode parecer algo positivo, mas se a gente for pesquisar a fundo, e realmente tem muitas pesquisas que mostram que essa mudança, ela também trouxe impactos negativos no comportamento das crianças, principalmente, né? Na atenção ali que elas têm em relação ao que elas estão assistindo, e também no emocional do público em si também com o entretenimento. E aí eu vou trazer aqui uma pesquisa que eu tava dando uma olhada, porque eu acho que é muito legal quando a gente traz um tema desses, né? E tem bastante pesquisa sobre isso. E aí tem uns pesquisadores da Universidade de Chicago que eles analisaram o comportamento de usuários da Netflix. E eles descobriram que desligar o autoplay reduzia significativamente o tempo de consumo e duração das sessões. O estudo meio que concluiu que esse tipo de design interfere diretamente na autonomia do espectador e vai estimular o consumo automático, mesmo quando ele não pretende continuar assistindo. Então, assim, se não tivesse o autoplay, a pessoa talvez nem quisesse realmente assistir aquele conteúdo, sabe? Ela iria fazer outra coisa da vida dela, mas como tá ali e não vai pausar, acaba que a pessoa vai continuar assistindo. Então, eu acho que quando a gente perde essa autonomia de escolher o que assistir ou não assistir, acaba que a gente fica muito refém dos streamings, muito refém do conteúdo em si, sabe? Quando o conteúdo deveria ser algo pra gente relaxar, pra gente curtir, pra gente pensar sobre. E realmente, eu odeio. Tem uma coisa que até agora é um parênteses, né? Porque assim, eu odeio quando eu tô assistindo algo e aí vai pro autoplay, sabe? Eu sempre pauso, eu sempre gosto de ver os créditos, eu sempre gosto de ver a música que tá tocando. E até no cinema, assim, as pessoas, quando a gente vai no cinema, né, com as pessoas e tudo mais, aí todo mundo sai no cinema e a pessoa pergunta, o que tu achou? Tipo, de cara, assim, sabe? E aí eu sempre peço, assim, só me dá um minutinho. Eu preciso, tipo, de uns 5 minutinhos só pra me absorver o filme. Aí sim eu consigo falar sobre, sabe? Porque eu não consigo ter essa percepção logo de cara, sabe? Eu preciso de um minutinho pra absorver, pra depois conseguir dialogar sobre o filme. Então, cara, isso é uma questão muito geral, né? Hoje em dia, as crianças em si, não só crianças, mas também os adultos, eles estão muito no automático e acaba que esse comportamento, ele também pode trazer vários outros sintomas, né? Como ansiedade, compulsividade, sabe? Então, é um assunto que é bem complexo, mas eu acho que a gente sempre tem que tentar trazer de alguma forma. É meio que, cara, trouxe uma questão muito interessante, assim, que eu tenho a mesma experiência de estar vendo um filme no streaming e aí tá, tipo, acabando e aí automaticamente ele já tem que levantar, né, pra, sei lá, você tá vendo na televisão, pra impedir que ele vá pro próximo, sabe? Porque, cara, deixa tocar a música final, sabe? Deixa tocar. Mas é realmente isso, né? Acho que hoje, com as novas tecnologias e as novas possibilidades, né? Meio que o autoplay ou o tempo de tela, né? Ele estimula muito a questão da dopamina, né? Que é esse neurotransmissor do cérebro. E aí, enfim, as crianças que acabam não tendo um certo controle vão ficar ali eternamente, né? E ainda mais se tu for assistir sem ter um cuidado específico, né? Eu até queria comentar uma questão mais pessoal, assim, que nesse final de semana eu vou visitar a cidade que a gente cresceu e visitar nossos parentes, né? Eu e a Julia, a gente tem vários sobrinhos. E eu tava falando com a Alice, que é a nossa sobrinha que tem 8 anos, e ela tem muito contato com filmes, assim, até porque a nossa irmã, né, que é a mãe dela, a Juliana, ela sempre estimulou, porque, como eu falei, acho que a gente sempre teve essa relação
nós, irmãos, na infância, de ficar vendo o filme, né? Então, as nossas sobrinhas também assistem, né? E aí, sempre também com um certo controle do que vai assistir, assim. E é muito interessante conversar com ela, porque ela realmente se interessa pelos filmes. E eu tava falando com ela nesse final de semana, e ela me falou que ela tava querendo assistir Crepúsculo, né? Porque ela achou interessante e achei muito engraçado isso. E além de outras experiências que eu tive com ela de vendo filme, assim, acho que lembro quando ela tinha 4 anos, a gente assistiu, eu mostrei pra ela o Estúdio Ghibli, então assistiu o Ponyo, Viagem de Chihiro, que eu acho que são filmes interessantes, assim, de tu introduzir pras crianças, porque eu acho que estimula, né, o pensamento, e também são filmes que são bonitos visualmente, que tem narrativas que são complexas, mas também são leves, sabe? E é isso, hoje ela tem 8 anos e também ela assiste filmes com os irmãos, né, com a Giovanna e o Anthony, e eles também acabam assistindo filmes juntos, assim, então eu tava, né, conversando e, enfim, ela gosta de diversos filmes, né, tanto filmes infantis, mas também filmes que trazem temas, assim, que, enfim, fica ali refletindo, sabe? Então, sei lá, Harry Potter, ela assistiu Crônicas de Nárnia, e, enfim, vários outros filmes, assim, e eu acho que é interessante tu introduzir certos filmes pra criança, assim, ainda mais esses infantis, que trazem debates, porque eu acho que acaba também sendo parte fundamental, né, do desenvolvimento cognitivo da criança, assistir filmes na infância também. O pessoal deve se perguntar, estão falando de filmes de infância e criança, assim, será que a gente tem algum tipo de validação pra falar sobre isso? E sim, a gente tem 6 sobrinhos e a gente convive com eles e a gente percebe como que é essa geração deles. Então, assim, a gente tem essa capacidade de falar um pouquinho sobre esse tema, né? Mas eu acho que realmente é bem isso, assim, introduzir as crianças desde cedo ao mundo do audiovisual, ao cinema, é importante porque cria muitas ligações em referente à empatia, né? A conhecer ali como que funciona as emoções delas, principalmente. Eu acho que os filmes de animação, eles têm esse poder muito forte de conectar as crianças com as emoções dela, mesmo quando elas não sabem o que significa esse tipo de emoção. E aí eu acho que é exatamente isso que eu sentia, por exemplo, quando eu era criança e vi, por exemplo, o Rei Leão, que é o meu filme da infância, assim, é um filme que eu amo de paixão, que eu assisti quando eu era criança, que é meu filme favorito de animação. Eu tenho tatuagem do Simba, inclusive. Então, quando eu era criança e eu assisti esse filme, e eu realmente não entendia, assim, eu não entendia muito bem o que representava aquele filme, sabe? Mas eu me conectei muito emocionalmente com aqueles personagens por tudo que eles estavam passando, sabe? Então, eu acho que, olhando hoje como adulta, eu acho impressionante como o Rei Leão, ele é um filme infantil que aborda temas extremamente pesados de uma maneira acessível para as crianças. Porque se a gente for pensar, ele fala sobre perda, sobre culpa, sobre amadurecimento, responsabilidade e, claro, né, o ciclo da vida de um jeito muito emocional. Então, a morte do Mufasa, que é um dos maiores traumas que a gente pode ter enquanto criança e adulto, né? Eu vou deixar tudo englobado. É uma das cenas mais marcantes do cinema infantil, porque o filme realmente trata a dor de forma real e não de forma superficial. Então, ele vai confiar que a criança, ela vai conseguir sentir aquele peso emocional, ela vai ter a mesma compreensão de tudo que tá acontecendo ali, sabe? E eu acho pra mim é muito genial quando um filme infantil não trata a criança como burra. Quando ele consegue perceber que a criança tem essa compreensão e consegue realmente entender o que tá acontecendo em tela. Sim, né, trazer esses debates mais complexos, né, e é isso mesmo, assim, acho que tendo esse contato com as sobrinhas é interessante ver até, como eu falei, filmes que foi da nossa infância e elas assistem, sabe, e aí acho que é ter esse contato, conversar, perguntar o que ela achou, assim, o que elas acharam, meio que a gente acaba também vendo pelos olhos dela e também lembrando como é que a gente via esses filmes, né, acho que Rei Leão é um desses principais, assim, porque, pô, a morte do Mufasa é marcante e é um filme que a gente também acabou reassistindo diversas vezes, né? Eu acho que na infância a criança tem muito isso de gostar de um filme e ir reassistindo muito ele, né? Como eu falei, eu tava, né, falando com a Vuliana, que é a mãe das crianças, e ela falou que elas assistiram, né, Guerreiros do K-Pop quando saiu, e aí reassistiram diversas vezes, né? Porque acho que é esse mecanismo de gostar de um filme e aí e assistir muitas vezes, sei lá, gravar falas, cenas, coisas que marcaram, isso molda bastante também.
E quando se fala em filmes memoráveis da infância, especialmente para quem cresceu nos anos 1990 ou 2000, que é o meu caso, né? É impossível não lembrar dos clássicos que passavam repetidamente na televisão brasileira, né? Sobretudo na sessão da tarde e também entre outros programas que a gente teve contato. Então, eram filmes que muitas vezes a gente via mais de uma vez, como é natural de criança, e, sei lá, entre títulos marcantes como Esqueceram de Mim, Matilda, Rei Leão, que a Julia já citou, Toy Story, e outros também que ativam a memória afetiva, como Curtindo a Vida Doidado, Um Príncipe de Nova York, Karate Kid, De Volta para o Futuro. Aí nos anos 2000 a gente tem Harry Potter, A Pedra Filosofal, Shrek, Procurando Nemo, O Diário da Princesa, De Repente 30. Então são, né, longas que foram passadas repetidamente e passaram também a ocupar esse lugar, né, de filmes que marcaram a infância de quem cresceu naquela década, né? E eu queria te perguntar, mesmo já sabendo, assim, porque, né, a gente cresceu junto, mas pra gente desenvolver esse debate, né? Por onde que tu assistia os filmes, quando, enfim, na infância? Qual foi o contato? O que te marcou mais? Cinema, enfim. Bom, pois é, né? A gente assistia muita coisa juntos, assim. Eu acho que crescer com irmãos ou com amigos, primos, parentes, que eram de idades parecidas e que gostavam das mesmas coisas é uma coisa muito boa, né? Porque acaba que todo mundo compartilha a mesma infância e acaba criando memórias boas e interesses coletivos. Então isso é muito legal. Mas assim, quando eu penso em assistir filme na infância, pra mim é impossível não lembrar de como isso era uma experiência muito coletiva no Brasil em si. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na escola, no grupo de amigos, da rua, do bairro, todo mundo meio que tava assistindo a mesma coisa, sabe? Todo mundo meio que tava tendo as mesmas referências. E antes do streaming, a nossa relação com os filmes, ela passava muito pela TV aberta. Não só pela TV aberta, mas também pelas locadoras e pelas sessões especiais que a gente assistia em família ou até na escola. Tinha uma época que a escola também... Eu não sei se hoje em dia acontece isso, né? Mas que a escola passava muito filme também pros estudantes assistirem. Eu assisti muito filme na escola, inclusive filme de terror, gente. E assim, eu acho que não é impossível a gente não citar algumas coisas que eram muito realmente brasileiras, como a Sessão da Tarde, né? O cinema em casa do SBT e até os filmes que passavam de madrugada, por exemplo. Não de madrugada, né? Mas da noite, tipo Super Cine, sabe? Também que era da Globo. E o de tarde e domingo que passava o Tela Quente, né? E essas sessões que existiam eram muito boas porque acabava que a gente conseguia ter esse horário pra assistir o filme, sabe? E se tu perdesse, talvez demorasse meses pra passar de novo. E isso meio que criava uma expectativa e fazia com que os filmes ficassem muito mais marcados na nossa memória. Porque hoje em dia tá tudo disponível. A gente pode dar play em qualquer streaming, em qualquer lugar, vai estar o filme ali, né? Mas antigamente não. Antigamente a gente tinha que esperar pra ver o filme. Eu acho que isso talvez hoje não entre na cabeça dos jovens, né? Que a gente tinha que esperar pra assistir um filme. Exatamente isso. Era um contato muito diferente, né? Eu acho que esses dois pontos que a gente desenvolveu, né? De tanto tu, sei lá, ver que vai sair um filme em um programa da televisão aberta, ou essa forma de ver filme, ou simplesmente ligar a TV e tá passando um filme, sabe? E essas duas formas é uma coisa que eu acho que não vai voltar mais, porque, sei lá, hoje em dia eu não tenho mais o costume de simplesmente ligar a TV e, vou descobrir o que tá dando, sabe? Eu acho que as crianças também não têm mais esse costume. Se a gente não tem, imagina as crianças que estão no celular, sabe? E eu acho que boa parte dos filmes que talvez me marcaram ou tive contato foi nessas duas formas, sabe? Tanto de esperar pra ver um filme na TV, ou liguei a TV e, ops, meu Deus, que filme é esse? E tu falou do Super Cine, agora não sei se foi no Super Cine ou na Tela Quente, mas me lembrei de uma memória muito específica de quando eu era criança e eu acordei à noite, estava, né, passando algum desses programas, né, e aí, cara, eu assisti o Chamado, sério, eu lembrei disso agora. E, cara, eu não sei se foi a primeira vez que eu assisti o Chamado, mas eu lembro que eu acordei na cena do poço, daquela cena meio de VHS, sabe? E, cara, acho que é assustador, mas também é uma memória que, sei lá, me traz coisas mais positivas do que negativas, sabe? Desse sentimento de acordar do nada à noite, ligar a TV e tá dando um filme, sabe? E, sei lá, parar pra assistir porque perdeu o sono, sabe? Então acho que essa relação é muito boa. Cara, tu falou do Chamado e eu lembrei que teve uma época que a gente alugava muito filme. E eu lembro que a gente alugou o Chamado, mas eu acho que tu era muito pequeno, talvez. Aí eu não lembro se tu assistiu com a gente esse filme. E eu lembro também que, como a gente alugava muito filme, eu ficava muito maravilhada com as locadoras, que hoje em dia eu nem sei se existe mais locadora. Eu acho que deve existir em algum lugar a locadora deles ainda, mas elas tiveram um papel muito importante na cultura brasileira, se a gente também for pensar.
principalmente entre essa década, né, dos anos 90, anos 2000, porque ir até uma locadora era algo muito um ritual, uma coisa assim que era o evento, sabe? Basicamente, o evento de ir na locadora, né? E aí caminhar pelos corredores, olhar as capas, julgar os filmes. Só pela capa ali tu já julgava se era um filme bom ou um filme ruim, né? E também ali torcer pra aquele filme estar disponível, né? Por favor, que aquele filme esteja disponível pra mim assistir. Eu sempre queria muito ver filme de ficção, científica, filmes de terror, filmes assim que eram mais adultos, né, basicamente. Então eu sempre torcia pra estar disponível e quase nunca tava. Então pra mim era bastante frustrante, né. Mas eu lembro que uma vez a gente alugou também, acho que nessa época eu já lembrava, que a gente alugou 2012, a gente era um pouquinho mais grande, assim, sabe? E também foi um filme que marcou muito, assim, porque, cara, um filme super bobo, se a gente for pensar hoje em dia, é um filme bobo, né? Mas que na época ficou todo muito famoso, todo mundo falava sobre o filme de 2012, e a gente alugou pra assistir, foi uma sensação assim, meu Deus, a gente ia ver o filme sobre o fim do mundo, sabe? Então, eu acho que as locadoras, elas têm muito esse sentido também de nostalgia, né? Porque a gente criava uma relação diferente com o filme. Porque a escolha, ela precisava ser muito bem pensada. Porque quando a gente pegava aquele filme, não tinha mais como devolver ali naquele momento. Tá? Tu tinha que ir pra casa e tu tinha que assistir. Então tinha que ser realmente um filme que valesse a pena tu alugar, sabe? E muitas vezes alugava 2 ou 3 filmes num fim de semana pra assistir. E assistia várias vezes, né? Não só uma. Então assistia mais de uma vez aquele mesmo filme porque era o que tinha pra assistir naquele momento. Nossa, cara, essa memória é muito boa, né? Porque, infelizmente, eu acho que eu acabei, né, tendo a infância e, enfim, a adolescência nesse período que tá encerrando as locadoras do Brasil, né? Porque elas têm ali o surgimento pelo final da década de 70, então, como tu falou, tem um certo boom na década de 80 e 90, mas nos anos 2010, ela já, no Brasil, já vai se definhando, assim. Eu acho que, sei lá, provavelmente em algum lugar deve ter alguma que sobrevive, sabe? Mas, cara, acho que tu narrou uma das experiências mais incríveis, assim, de realmente de ir na locadora e ficar andando pelos corredores, né? Vendo as capas dos filmes. Era muito importante, eu acho que esse contato e essa experiência, né? Principalmente quando os teus pais te olhavam e falavam assim, tu tem a chance de escolher um filme ou dois, sabe? E aí é isso que tu falou, tinha que escolher muito bem, porque assim, pô, não tinha dinheiro pra pegar pra alocar diversos filmes e seria o filme que a gente ia passar uma semana ou um final de semana, então ele tinha que valer a pena ser assistido, né? E tu comentou do 2012, eu acho que também é outro filme marcante, justamente porque, sei lá, eu lembro da memória, cara, de estar em 2012, na data que ia acabar o mundo, esperando o mundo acabar e só choveu e o mundo não acabou. Então, caí no bait, sabe? Cara, mas eu acho que era legal também esse sentimento, né? Porque também era uma época que a internet, ela não era tão presente, assim, né? Não era tão forte. Claro que existia internet, mas, tipo assim, existia esses rolês, assim, do tipo, vai acabar o mundo, todo mundo postando sobre, e aí assistindo o filme 2012, né? Pra ver como o mundo ia acabar. Então, era uma sensação bem, bem diferente, assim, sabe? E a gente era feliz e não sabia, né, pra falar a verdade. E até ainda sobre a questão das locadoras, né? Tipo, acho que o fim também tá muito ligado com a população da internet, né? Porque a gente vai ter a pirataria e também com a chegada dos serviços de streaming que estavam, né, engatinhando e vão se tornar aí em menos de 10 anos o que são hoje, né? Que enfim, ocupou todo o espaço, né? Que antes, sei lá, ocupava a televisão aberta ou as locadoras também, né? E, enfim, eu queria te perguntar, né, se tem algum filme que te marcou. Tu já citou alguns, né, que te marcaram, mas tem algum que te marcou muito, assim, muito mesmo? Então, eu tenho um filme que, aí também pensando na TV aberta no Brasil, que teve um impacto muito grande pra mim, que também passava muitas vezes, assim, era um filme que tava sempre repetindo, que era o Jumanji, na sessão da tarde. E eu acho que é um filme que pra mim ele representa muito, porque foi quando eu comecei também a me interessar muito por fantasia, sabe? Por filmes que eram ainda infantis, mas não eram animação, né? Já tinha uma história muito mais adulta, assim por dizer, né? Porque é um filme de aventura que tem um senso de imaginação, tem um caos, tem uma diversão, mas ele também traz um pouco mais de profundidade, assim, né, em relação aos personagens, e não só profundidade, mas também uma história um pouco mais
sombria, porque o personagem do Robbie Williams, ele fica preso dentro do Jumanji por sei lá quantos anos, né? E é muito tempo, e daí depois ele volta pra ajudar o sobrinho, se eu não me engano, a sobreviver ao Jumanji, né? E aí tem um senso de urgência muito grande. E eu morria de medo, sério, eu morria de medo do caçador. Eu não sei se tu lembra do filme, mas quando aparecia o caçador, eu ficava apavorada. Eu ficava aqui, meu Deus do céu, por favor, sobrevivam. E tem até uma questão muito legal também, né? Que é o CGI, porque tem um menininho que ele se transforma num macaco, que também era algo pavoroso, assim. Tipo, meu Deus do céu, coitada dessa criança, sabe? E eu gostava do CGI, assim. Eu achava que, pra mim, na época, eu achava o auge, sabe? Eu não sei, eu não assisti hoje em dia esse Jumanji, nunca mais vi, assim. Mas eu assisti tantas vezes quando era criança que ficou muito marcado na memória, então eu lembro praticamente do filme inteiro. Cara, tu sabe que eu não lembro se eu assisti o Jumanji na infância, mas eu lembro que ele existia. Mas eu já assisti o Jumanji, né, não recentemente, mas eu lembro assistir depois de adulto, assim. Porque eu sinto que também tem filmes que me marcaram, que eu assisti, mas tem filmes que também me marcaram, mas que eu não assisti, mas, sei lá, que tu assistiu, ou que eu vi, sei lá, alguns dos nossos irmãos assistindo, e também acabam ficando na memória, assim, né? Mas se eu, sei lá, quando eu paro pra pensar, eu tentei parar pra pensar né, qual o filme que me marcou mais, assim, né, na infância, e eu não posso deixar de falar da experiência de ter assistido Atividade Paranormal em Tóquio. A experiência de assistir Atividade Paranormal em Tóquio na infância é uma coisa, assim, ó, que eu jamais vou esquecer esse filme, sabe? Eu acho ele é um dos paralelos, assim, da saga Atividade Paranormal, né, e que é sobre uma estudante que ela volta a Tóquio depois de passar um intercâmbio nos Estados Unidos, só que ela volta ela tá de cadeira de rodas, né? Porque ela sofreu um acidente. E a partir disso, toda aquela questão, né? De aparecer espíritos na casa. Daí o irmão dela começando a gravar, sabe? A cena do sal, que ele coloca um sal assim em uma câmera. E aí, depois de um tempo, o sal é pisado, sabe? Cara, sério, essas cenas. Muitas cenas desse filme, tipo assim, marcaram até hoje. E eu nunca vou esquecer essa experiência. Nossa, eu lembro que eu fiquei com um cagaço desse filme depois que a gente assistiu. Eu lembro que eu não conseguia dormir de tanto medo que eu fiquei nesse filme. Porque ele realmente... Nossa, a gente assistiu de noite ainda, né? Bem malucos da cabeça, assim. E eu lembro que, nitidamente, que a nossa mãe falou assim... Cara, vocês vão ficar com medo. Vocês não vão conseguir dormir. E eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir. Eu lembro que eu fiquei realmente com medo. Mas... E quando a gente fala que a gente assistia muito filme de terror, é que realmente a gente assistia muito filme de terror quando a gente era criança, né? Que coisa maluca. E hoje em dia... Eu acho que é muito difícil uma criança que assiste tanto filme de terror. Sim, sim, né? Então, sei lá, aí tem esse que marcou e também outro que eu tava lembrando, que daí já é mais tranquilo, que é o Turma da Mônica e Uma Aventura no Tempo. Não sei se tu lembra, que é um filme de 2007, que é uma história, né, da Turma da Mônica, e aí tem toda uma narrativa de viagem no tempo, eles voltam no passado, no tempo dos dinossauros, assim. E, cara, é um filme que eu gosto muito também. Eu lembro que a gente comprou esse filme, porque também teve uma época, nos anos 2000 ali, que se vendia muito filme pirata. E aí aqueles 3x10. Então o que acontecia pro jovem de hoje em dia, né? Como é que era que a gente assistia filme antigamente, jovem? A gente ia num lugar meio duvidoso, no nosso caso era numa barbearia. E aí nessa barbearia, o barbeiro, ele vendia filmes piratas, né, que eram regravar, que eram tipo assim, sei lá, copiava o CD várias vezes, colocava num saquinho meio duvidoso ali com a capa do filme, e era isso, sabe? E aí a gente levava pra casa e assistia. Então normalmente era tipo assim, 3 filmes por R$10. E aí eu lembro que a gente comprou esse da Turma da Mônica, que é um filme muito bom, assim, incrível, nessa leva de comprar 3 por 10. E é um filme super divertido, super engraçado, né? Então também tem essa questão de que, além dos filmes que passavam na sessão da tarde, além da locadora, a gente também tinha o 3x10, que é muito inesquecível. Cara, eu tinha esquecido do 3x10. Ele é muito importante na história do Brasil, né? Principalmente, como eu falei, quando chega a pirataria nos anos 2000, nos anos 2010. E eu lembrei de agora uma referência muito importante, que em 2001, se eu não me engano, no SBT, no programa do Ratinho, quando começou, enfim, o período da internet, o período da pirataria, tem, né, em um dos programas, o Ratinho, ele ensina a piratear um CD ao vivo. Sabe? Mentira! É um cara que ele... Sim, é um cara que ele recebe e aí eles estão com um computador, tipo, sabe, aqueles tela de tubo, assim, e mostrando
como piratear, não como piratear um filme, assim, eles estão mostrando como colocar algo no CD virgem, sabe? Que é isso, né, que eles faziam antigamente, né, a partir da pirataria. Isso é muito engraçado, isso é muito engraçado. Só um off-topic. Agora, o Twitter, atualmente, ele tem uma função que traduz automaticamente outras línguas. Agora, começou a ter uma relação entre brasileiros, japoneses, no Twitter e tudo mais, e os japoneses descobriram que aqui no Brasil, a gente meio que pirateia os animes. Eles pensavam que a gente, tipo assim, assinava todos os streamings de anime que tem e assistia tudo, tipo, na legalidade. Só que não, hoje em dia, aqui no Brasil, muita gente pirateia os animes pra assistir. E eles ficaram meio que chocados com esse rolê, sabe? Porque pra eles, assim, era uma coisa assim, sei lá, meio que a gente pagava pra assistir. Sim. Não, cara, isso é muito engraçado, né? Claro que, enfim, a pirataria em si, de acordo com a lei, no Brasil é proibido enfim, produzir pirataria pra ganhar dinheiro, né? Porque a gente sabe que, enfim, tem muitos conteúdos que não são totalmente acessíveis, né? Acho que anime poderia ser colocado nesse eixo, assim. Claro que tem os próprios streams de anime que trazem do Japão pra cá, né? Mas essa relação com a pirataria tá muito na história do Brasil, né? E aí eu lembrei aí de mais um filme interessante, que foi o Tropa de Elite, que foi um filme que eu assisti até recentemente, porque, cara, não tem como não ser um filme da infância, o Tropa de Elite, porque é um filme totalmente marcado por cenas icônicas, falas icônicas, sei lá, acho que ficar falando as falas do Capitão Nascimento, e porque também é um filme que surge nesse contexto da pirataria, e ele é um filme que ele foi considerado vazado antes da estreia, por essa questão da pirataria, e também vira um fenômeno. Enfim, eu lembro até que tinha propaganda sobre a questão da pirataria em relação ao Tropa de Elite, então acho que é um filme também que é muito marcante, é um filme brasileiro, né? Sim, eu acho que não só o Tropa de Elite, mas também um filme brasileiro que passava muito na TV aberta e que a gente assistia bastante também é o Auto da Compadecida, que até hoje teve o segundo filme, teve o filme 2, que sinceramente eu não assisti. Porque, assim, eu acho que tem coisas que tem que ficar no passado, porque eram boas no passado. Até do que eu assisti nos trailers, eu não gostei tanto. Então, eu acabei optando por não assistir o segundo filme, mas o primeiro eu adoro, assim. Eu acho que é uma grande produção brasileira que merece todo o crédito, tudo que tem, assim, de relevância, né? E aí eu lembro que eu assisti uma vez na escola, mas já tinha assistido, obviamente. E porque passava muito na TV aberta, passava muitas vezes. E então é um filme também que eu sei algumas falas porque de repetição. Tá sempre em voga, tá sempre ali no imaginário popular brasileiro. Sim, né? E, pô, é um filme totalmente brasileiro porque traz esse contexto do cangaço, né? E também tem toda uma parte lúdica, aparece Nossa Senhora, tem a questão da morte. Pô, é um filme totalmente muito profundo, assim. É um filme de 2000. E, cara, eu concordo, eu não reassisti, quer dizer, eu não assisti o filme novo, assim. Acho que tem muito essa questão de tentar vender, né, uma ideia que já funcionou e ver se funciona. A gente sempre fala que as continuações vêm muito dessa lógica também, né? Então é um filme que eu não assisti, assim. E também falando de filme brasileiro, eu lembro um outro que passava muito na Sessão da Tarde, era o Central do Brasil, de 1998, que tem a Fernanda Montenegro. Também é muito brasileiro, porque é uma história de uma ex-professora, né, que ela ajuda um menino a encontrar, né, o pai no interior do Brasil, assim. Então, o filme ele tem toda uma questão de viagem, de afeto, a relação que eles constroem, né, sobre perda. Então, é um filme também bem marcante desse período, assim, do Brasil, né. Acho que tanto no final da década de 90 quanto 2000, o Brasil teve boas produções marcantes, assim. E também, assim, de forma simbólica, quando a gente, né, pensa e fala sobre filmes da nossa infância, eu queria também te ouvir como é que tu via e como é que tu via essa representação, sei lá, de filmes em geral, mas também se quiser citar alguns filmes, o que esses filmes eles representavam pra ti na época? Então, os filmes, eles representam, pra mim, muito uma sensação de liberdade. Porque é como poder visitar outros mundos, assim, a gente vai pra outros lugares sem sair de casa, sem sair daquele aspecto de conforto, sabe? De rotina e tudo mais. Então, acho que principalmente na infância, isso tem um impacto muito forte, porque quando tu tá ainda descobrindo quem tu é e como que o mundo funciona, tu tem que ter essas referências. Então, os filmes, eles praticamente viram ali, sabe, um mundo de possibilidades
de assistir diferentes personagens, diferentes vidas, amizade, aventura, e até mesmo, assim, imaginar como pode ser o futuro. Então, quando eu era criança, assim, eu sentia que assistir algum filme era me transportar para aquele mundo e também me identificar com vários outros tipos de personagens. Cara, é um papo assim, eu sempre tive também essa perspectiva, sabe? Eu sinto que os filmes, eles representavam pra mim muito tanto essa relação, que também acho que é muito comum de ter com livros, assim, porque um filme é tu ver uma história, ver uma narrativa e às vezes se colocar no lugar daquela história, e às vezes ela pode estar, sei lá, muito distante do teu contexto, pode ser um filme sobre ficção científica no espaço, ou sei lá, sobre a Idade Média, sabe? Uma narrativa muito longe, mas que às vezes ela acaba se aproximando pelo conflito que um personagem pode ter ali na história. Então, acho que esse é um dos poderes, acho que, de assistir filme e de acompanhar cinema, assim, como isso pode representar pra ti. E eu sinto que muitas coisas eu aprendi com o filme, sabe? Parece meio, bem clichê, muito de cinéfilo dizer isso, né? Mas enfim, é o que a gente se propõe a falar, né? Mas eu sinto que os filmes, eles fizeram, né, fazem parte da nossa vida e também do nosso amadurecimento, sabe? Eu acho que esse poder de tu ver uma história e poder se colocar naquela história, sabe? Tipo, se ver naquele personagem, eu acho que cria um sentimento que é muito importante, que é o sentimento de empatia. Então, tu conseguir ver um filme e poder se colocar no lugar, se colocar naquela situação de conflito, vem muito a empatia. Tu trouxe um ponto muito importante que eu tenho algumas opiniões, sabe? Porque eu acho que os filmes, eles sempre influenciaram a gente, mesmo que só durante uma fase. E essa questão de influenciar também é muito de ensinar, né? Ensinar sobre coisas que às vezes a gente aprende na vida, mas aprende de uma forma não tão positiva, ou aprende de uma forma que não é dessa forma que tem que aprender. Eu lembro, por exemplo, de assistir Ponte para Terabitia. Não sei se tu já assistiu esse filme. Sim. Esse é clássico. Clássico demais, clássico demais. E é um filme que eu claramente não entendia totalmente quando eu era criança, mas mesmo assim eu amava assistir, sabe? E esse é o maior exemplo pra mim de empatia, de como construir empatia. Porque eu realmente não entendia porque aquela história precisava terminar daquele jeito. Sabe? Por que a personagem, a amiga, né, do protagonista, por que ela precisava morrer? Eu também não entendia por que a morte dela me afetava tanto, por que eu me sentia tão mal em relação à morte dela. E aí, isso é empatia. É algo que, quando tu é criança, tu não tem um nome pra isso, tu não conhece o nome empatia, mas tu sente, tu tá sentindo aquela emoção. Então, é esse o poder que os filmes têm. De, mesmo quando a gente é criança, a gente não consegue elaborar tudo racionalmente, mas a gente sente, a gente consegue ter essas emoções, sabe? Às vezes é uma sensação que vai acompanhando a gente até quando a gente cresce. Tu se colocar dentro da história de um personagem é uma forma muito, né, de tu, enfim, humanizar certas histórias, né? Eu acho que não foi um filme que eu assisti na infância, assim, mas se eu penso bastante de, sei lá, me ver naquela história, eu gosto muito de o serviço de entregas da Kiki, sabe? E como eu falei, acho que é um filme pra mim muito emblemático nesse sentido de tu se colocar na história, porque acho que eu já comentei aqui dessa relação de, sei lá, conhecer uma cidade nova, sabe? E aí tu vê aquela história de, sei lá, da personagem enfrentando certos conflitos na cidade. Então acho que acho que é um pouco disso, sabe? Quando tu vê um filme, até na infância, assim, e ele acaba se deparando com o teu próprio contexto, com algum problema que tu tá tendo, com algo, sei lá, alguma questão familiar, acho que acaba sendo importante, sabe? Até de, sei lá, ter uma visão diferente, assim, do momento que tá passando e acaba também sendo importante pra criança, assim, sabe? Porque é tanto essa questão de ter contato com novas histórias, novas narrativas, novas possibilidades, também imaginar um pouco sobre o mundo. Totalmente. Mas sabe que eu nunca, assim, me identifiquei tanto conscientemente com personagens quando eu era criança, sabe? Eu acho que isso começa mais na adolescência, pelo menos pra mim. Porque, por exemplo, eu lembro de assistir o De Repente 30 quando eu tinha uns 15 anos, que é um filme também de romance, assim, bem vibes garota, sabe? E eu assistia muito esses filmes, né? Então, e eu lembro, assim, de pensar, cara, quando eu crescer, quando eu tiver 30 anos, eu quero ter essa vida, sabe? Eu quero, assim, tá trabalhando, namoro, não sei o que, sabe? Então tem uma coisa muito específica daquele imaginário, né? De tá assistindo também um filme e tu quer, em algum momento, ter essa mesma experiência que aquele personagem. Então, assim, eu nunca me senti assim, quero ser esse personagem. Eu acho que eu sempre quis ter a mesma experiência que aquele personagem, sabe? Então, eu acho que é muito bom essa sensação, assim, de
ter novas possibilidades, sabe? Que a nossa vida também não é só aquilo ali, sabe? Que existe mais, que existe coisas que a gente pode almejar e pode ir mais a fundo. E eu acho que essa questão, né, esse ponto de vista, ele acaba se aprofundando ainda mais quando a gente revisita, né, como a gente estava comentando, um filme na vida adulta, né? Então, acho que até nesse ano, assim, eu acho que eu acabei revisitando vários filmes, assim, que pra mim foi marcante, e aí eu lembrei do filme em algum momento, eu coloquei na minha lista e aí eu parei pra assistir, assim, acho que o Tropa de Elite também tava nessa leva, e aí um outro recente, assim, que eu revisitei e também foi marcante pra mim na infância foi Efeito Borboleta, que é de 2004, sabe, e também tem toda essa pegada sobre a teoria do caos, sobre esse personagem que é Ashton Kutcher, que ele acaba conseguindo, ele descobre que ele pode voltar no tempo a partir do diário dele, em que ele escrevia sobre, enfim, sobre os dias dele, enfim. E ele acaba descobrindo que ele pode voltar no tempo, né? E eu fui assistir esse filme após jogar Life is Strange, que também tem toda essa pegada de voltar no tempo, o personagem tem o poder de voltar no tempo. Aí eu fiquei muito com essa discussão, esse debate na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou assistir Efeito Borboleta. E eu não tinha uma memória muito boa do Efeito Borboleta, sabe? Pra mim era um outro filme e eu tinha só cenas marcantes na minha cabeça, como a cena da explosão dos Correios lá, que eles vão fazer uma brincadeira e acaba meio que atingindo, né, uma mãe e uma criança. E eu lembrava dessa cena, mas eu não lembrava por qual o motivo dela, no que ela desencadeava, sabe? E aí, tipo, ter reassistido, pra mim, meio que virou... É o mesmo filme, só que mudou, sabe? A impressão que eu tinha sobre o filme, porque eram meio que cenas picotadas, e aí depois tu reassiste, tu olha que tu acaba olhando com outros olhos também. Eu acho que nesse sentido é muito engraçado perceber como a nossa relação com os filmes muda. Quando a gente tá assistindo em algum momento, né? A gente assiste na infância, na adolescência e depois adulto. E eu gosto bastante de Efeito Borboleta. É um filme que eu revi quando eu era mais pré-adolescente, eu acho. E eu nunca mais revi, sabe? Mas eu lembro algumas cenas do filme, assim. E eu lembro também que era um filme bem complexo, um filme bem mais profundo, assim, bem cult, né? Todo mundo falava muito sobre o filme, então tinha que assistir, sabe? Mas é um filme também que eu tenho um pouco de medinho de assistir agora e pensar que é um filme ruim, sabe? Ver que é um filme que não envelheceu tão bem, sabe? Então eu tento... Não sei, eu acho que tem alguns filmes que eu fico assim, minha memória é melhor sobre esse filme, vamos deixar na memória. Mas eu queria contar uma coisa. Que recentemente... Tu até falou do Crepúsculo, né? Que a Alice assistiu o Crepúsculo, né? E recentemente eu revi Crepúsculo no cinema. Porque o filme tava fazendo aniversário e eu fui assistir com algumas amigas e foi uma experiência muito curiosa, sabe? Porque quando eu tinha uns 11 anos, eu era completamente obcecada por esse universo. Eu adorava o universo de Crepúsculo. E aí depois, na adolescência, tem uma fase que muita gente passou a odiar esses filmes. E eu também entrei nessa fase. Então eu odiava Crepúsculo, assim, nossa, que tosco, sabe? E aí, quase como se gostar desses filmes fosse uma vergonha, basicamente. Mas hoje em dia, revendo como adulta, eu senti, assim, uma mistura de nostalgia, vergonha alheia e também carinho. Porque foi como revisitar uma versão antiga de mim mesma. Uma versão que ficou muito tempo pra trás. E aí, meio que eu percebi que é muito bom quando a gente tem esses filmes que marcam a nossa vida e aí que a gente tem uma relação meio confusa com eles. E eu acho que Crepúsculo é um filme que eu tenho uma relação meio confusa, sabe? Porque eu adorava quando eu era pré-adolescente. Na adolescência, ali, começo da vida adulta, eu passei a odiar, porque todo mundo odiava, né? E tem gente, é normal, sabe? Às vezes a gente vai com a maioria, acontece. E aí, hoje em dia, nossa, eu adoro rever, adoro assistir. Assisto com um olhar assim, não de, ai meu Deus, que filme lindo, que romance lindo. Mas um olhar meio assim de diversão, sabe? Porque assistindo cinema com as minhas amigas, a gente riu pra caramba, sabe? A gente falava, toda cena a gente falava com os personagens, a gente achava engraçado, a gente debochava, a gente achava romântico. Então era uma mistura, sabe? E eu acho que uma coisa boa que me trouxe, né? Foi que hoje em dia eu adoro história de vampiros. Então, assim, eu li a Anne Rice, sabe? Eu vi vários filmes de vampiro, conheço bastante da mitologia. Então, eu acho que Crepúsculo me trouxe essa coisa boa de gostar hoje em dia de fantasia também. Sim, acho que essa parte de revisitar filmes agora, filmes que a gente viu na infância, cara, eu acho que eu tô ultimamente fazendo muito isso, assim. E pra mim,
nunca é uma experiência ruim, sabe? Mesmo que o filme esteja ruim ou que mude a minha visão sobre o filme, cara, é sempre uma experiência muito boa, sabe? Eu também já tinha comentado no episódio que a gente fez com tema livre, que acho que é o 29, que eu tinha revistado Resident Evil, sabe? Então acho que, e até isso que tu falou, sabe? Agora tu viu o filme com uma outra leitura, sabe, tu tem mais referência, tu tem mais base, ainda mais tu acompanhou todo o contexto que o filme passou, de ser amado no início, depois ser odiado, ser amado de novo. É meio que a gente acaba, quando a gente assiste um filme, assim, a gente acaba meio que tendo um outro olhar sobre ele e criando uma nova memória sobre esses filmes, né? E eu acho que reassistir filmes, assim, que foram marcados pra nós acho que é muito importante, e eu também tenho gostado muito de fazer isso, e principalmente quando lança no cinema, infelizmente não fui assistir o Crepúsculo, mas quando lança no cinema, assim, eu sempre gosto muito, o que eu fui reassistir recentemente foi O Senhor dos Anéis, que eu assisti a trilogia, sei lá, foi quinta, sexta, sábado. Assisti também Star Wars no cinema, então acho que sempre quando tem essas reestreias, né, ou até quando, sei lá, até assistir em casa mesmo o filme que eu vi antigamente, ou principalmente reestreia, porque é tu ver o filme num telão, sabe? E eu gosto muito dessa experiência, porque eu sempre tento me deixar muito imersivo, assim, como se eu estivesse no ano que o filme estreou, sabe? Tipo, e eu acho que essa é um exercício de imaginação muito bom, assim, ainda mais pra nós que gosta de consumir tanto filme, e pra mim sempre acaba sendo uma experiência nova, diferente, sabe? Me reconectar com uma memória do passado e ter uma visão diferente sobre aquele filme. Bom, a gente também tem que falar sobre o impacto que os filmes têm na nossa vida, como eles ficam marcados e por que eles ficam marcados, por que existe uma conexão emocional tão forte com certos filmes. E eu acho que a questão aqui não é só gostar da história, mas também sentir que aquele filme, ele pertence a uma fase da tua vida, como a gente vem falando aqui, né? E eu acho também que é um ponto muito legal, assim, que quando a gente tem um filme que impacta muito a gente, é porque é um filme também, muitas vezes, coletivo. Que muita gente ama o mesmo filme, que também tem o mesmo sentimento com o mesmo filme. E isso vira quase que uma memória compartilhada da geração. Então tem muitos filmes que acabam sendo geracionais. E aí eu vou citar um aqui, que eu acho que tu ama também de paixão, que é o Shrek. Falando de animação, né? Vamos falar sobre esse filme incrível da DreamWorks, que é um filme também cheio de piadas adultas que a gente não entendia na época e que hoje em dia eu até às vezes também não entendo, assim, um pouco, né? Mas que é um filme que marcou muito, né? De forma positiva, assim, a nossa geração, porque a gente conhecia os contos de fada, mas ele acabou desmistificando e trazendo outras visões sobre os contos de fadas, e aí acaba que vira ali parte da identidade cultural de uma geração inteira. Cara, o Shrek, ele tem, como tu falou, ele é um filme muito infantil, mas ele é cheio de piadas, né? Enfim, piadas adultas, e ele traz essa metalinguagem, né? Tanto com essa questão das piadas, e como tu falou, essa questão do universo, né? De ele meio que trazer uma visão meio disruptiva das histórias comuns, né, que a gente conhecia de contos de fada, assim. O impacto dos filmes, assim, na infância, ou reassistir filmes, assim, é trazer essas memórias, e como você falou, essa questão da coletividade, de assistir filmes em conjunto. E aí outro que vem na memória também é o Premonição, que é um filme que, cara, eu sempre me pego reassistindo Premonição desde o início, e também é um filme muito do contexto, né, é um filme de 2000, e tem a virada do milênio, o medo, os medos da morte, e as cenas de morte, então, essa questão do personagem sempre prever como é que vai acontecer, e aí cada personagem ir morrendo de uma forma diferente, isso também é algo muito memorável, sabe? E também é um filme que a gente via muito coletivamente, né, sempre com muitas pessoas assistindo junto. E acaba que quando a gente tá assistindo em galera, tem sempre um impacto diferente, tem sempre um impacto de tá vendo com pessoas, e daí todo mundo pode comentar, e aí tu tem a surpresa também, né? Que é muito também o rolê do cinema, né? Quando a gente tá no cinema e aí a gente tá vendo um filme com as pessoas ali na sala da sessão e todo mundo pode ter as mesmas reações ou ter reações diferentes. Isso também é muito legal. Bom, e a gente tá tratando sobre o cinema infantil da nossa época e pro cinema infantil de hoje, né, contemporâneo, basicamente. E eu queria comentar que eu sinto que ele mudou bastante do que a gente assistia antigamente ou porque a gente tem hoje. Porque antigamente parecia que existia mais liberdade criativa e menos medo de abordar
temas pesados ou complexos. Muitos filmes infantis dos anos 80, 90 e até começo de 2000, eles tinham realmente momentos mais tristes, mais assustadores ou mais emocionalmente difíceis. Por exemplo, não sei se você já assistiu A História Sem Fim, mas tem toda uma cena do filme do cavalo no pântano, que também é outro filme que traumatizou toda uma geração. Porque fala também sobre perda, sobre desespero, de um jeito muito forte pra ser um filme infantil, mas eu acho que, como eu até comentei no Rei Leão, faz sentido, sabe? A criança consegue se conectar. Então, hoje eu ainda vejo filmes tentando trabalhar esses temas complexos, mas eu sinto que muitos estúdios, eles acabam ficando presos a uma fórmula muito segura. Vou citar aqui Divertidamente, que é um filme que eu gosto bastante, né? Um filme atual de animação que eu gosto bastante. Ele consegue falar sobre emoção, sobre tristeza, sobre amadurecimento, de forma muito inteligente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma tendência do mercado, né, de repetir essas estruturas que já deram certo, talvez por medo financeiro ou pela lógica de que as grandes franquias vão render. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4... E antes parecia que os filmes infantis, eles arriscavam mais e faziam, né, filmes que se finalizavam neles mesmo e era aquele filme ali que passava aquela mensagem e acabou. Então eu sinto muito essa falta da gente ter filmes infantis que tenham mais ligação emocional. Porque, por exemplo, todo ano eu assisto os filmes do Oscar e de animação também, porque eu adoro animação, então eu assisto muita animação. E esse ano tinha o filme Hélio concorrendo, o filme da Pixar. E a gente sabe que a Pixar é um estúdio super grandioso e super respeitado quando se trata de animação, porque ele realmente traz essa questão mais da emoção e tudo mais. E aí, assistindo o Hélio, eu fiquei pensando o quanto a Pixar também tá muito datada. É a mesma fórmula todo o filme, é a mesma premissa, e isso é muito prejudicial, porque não cria uma experiência, sabe? Eu não consigo me conectar. E talvez também tenha um assunto, né? Um tema, né? Que talvez, esse filme não seja pra mim. E tudo bem. Talvez não seja um filme que realmente não vai me pegar e tudo mais. E tranquilo, eu entendo, sabe? Mas eu acho que até com as crianças é meio difícil, sabe? É meio difícil se conectar com elas quando a fórmula já é batida e eles já conhecem o filme inteiro. O que eu sinto, assim, bem de impressão mesmo, sabe? Eu acho que parece que os filmes, né, infantis mesmo, nicho de crianças, eu acho que eles acabavam, talvez, não sendo bobos, assim, mas eles tinham essa profundidade assim, com certas temáticas. E eu acho que, como tu falou, né, tu trouxe exemplo de Divertidamente, parece que realmente hoje a gente tem uma nova roupagem do cinema infantil contemporâneo, né, representada por esses filmes que tu citou, assim, que eu acho que eles tentam trazer essas bases mais complexas nos filmes, com essa questão emocional mais profunda, né, e eu acho que sim, acho que o filme, acho que as animações hoje em dia estão debatendo bastante questões profundas, sei lá, sobre identidade, relações familiares, assim. Talvez a forma, né, como tu faz isso, pode ser o problema, né? Como tu falou, de tu repetir uma fórmula por muito tempo só porque ela dá certo ou tu não conseguir avançar tanto, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com a indústria cultural e também com a questão do entretenimento a partir da visão do consumo, né? Ou também como os streaming funcionam, né? E eu tô falando bem de impressão mesmo, assim, sabe? Tipo assim, o que eu sinto hoje. Porque eu acho que tem filmes infantis profundos, assim, mas eu acho que, sei lá, as grandes indústrias, elas parecem que estão repetindo fórmulas. Como, sei lá, fazer o Toy Story 5, entende? Tipo... Aí, claro, eles trazem agora a nova roupagem, da questão da tecnologia, assim, mas eu não sei se o cerne da narrativa da história continua lá como foi o Toy Story 1, que, pô, marca uma geração também. E aquilo, aí a gente entra nesse debate que também a gente já falou aqui, será que esse filme é a questão, né? O filme talvez não seja pra gente, claro, é pra encantar uma nova geração, mas também acho que é importante a gente analisar como os filmes de animação estão tentando né, conseguir a atenção da nova geração, desse público. E é isso, né? Às vezes vai muito desse debate sobre as questões da tecnologia, das relações do dia a dia. Ainda são os mesmos debates, mas são debates diferentes, mas também a fórmula mudou, né? Porque, enfim, a década de 90 e 2000 era um período com suas demandas, né? Hoje são outras demandas e acho que a gente também entra nesse embate, né, de assistir um filme que talvez seja para o público infantil, talvez a gente não goste, mas talvez a gente não goste porque a gente acha que talvez não seria o ideal por momento. Então, eu acho que acaba sendo um debate contraditório mais importante de se fazer. E bom, com certeza os filmes da nossa infância, eles dizem muito sobre quem a gente é hoje em dia.
os filmes que marcaram a gente acabam participando da construção da nossa identidade, porque é nessa fase que a gente começa a entender o mundo através das histórias. Então a gente aprende referências sobre amizade, coragem, amor, medo e até do que a gente pode considerar certo ou errado. E muitas vezes, sem perceber, levamos essas narrativas para a vida adulta. E tem gente que, como eu, escolhe até profissão, estilo, gosto musical ou até mesmo jeito de se relacionar muito influenciado pelo que consumiu na infância e pelos filmes. Tu também é desse jeito? Não tem como não dizer que os filmes, desde a gente assistindo na infância, não tem como dizer que eles moldaram e ainda continuam moldando nossa vida, né? Então, chegamos ao final de mais um episódio do Stories. E não esqueçam que esse episódio é um recorte, claro, com muitas coisas interessantes e relevantes que ficaram de fora. E as referências e sugestões estão na descrição, né? E nesse episódio a gente se propôs a voltar um pouco no tempo, falar sobre filmes que nos impactaram, sobre a relação com filmes, cinema e com crianças, né? Enfim, trazendo um pouco das nossas experiências, né? Como a gente assistiu filmes desde muito cedo. Então acho que foi um papo muito divertido e, sei lá, é muito importante às vezes voltar para alguns momentos da infância, né? Ou reassistir filmes que a gente tinha na infância. Então acho que é um bom exercício, assim, então gostei muito desse episódio. Eu também adorei fazer esse episódio. É divertido quando a gente fala sobre filmes no geral, assim, e consegue lembrar de obras que nos marcaram. E foi um episódio meio atípico, né? Não foi sobre algo específico, mas sobre um conceito, um tema em si. Então fiquem livres pra comentar com a gente quais também são os filmes da infância de vocês, quais são as memórias boas e se vocês também gostaram desse tipo de formato. É isso aí, e é sempre bom lembrar que o Stories é um podcast independente, por isso é muito importante o apoio de todos vocês. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Stories_ no Instagram e no YouTube. É só procurar pelo canal Stories que vocês acham a gente facilzinho. Seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, deixe de avaliar e seguir o programa, e os comentários no episódio são sempre bem-vindos. É isso, até mais. Até mais!